A história começou com um flashback da vida do protagonista. Ele aparecia em um enorme outdoor, a arena estava lotada, e o público enlouquecia enquanto os duelistas faziam sua entrada. Ele era a estrela do campeonato naquele dia. Então, quando entrou, a comoção ficou ainda mais intensa. Com uma mudança de cena, outro mundo foi mostrado, onde gladiadores eram recebidos com ódio. Eles cercavam o protagonista, que se sentia pequeno entre tantos gladiadores fortes. Um dos grandalhões até zombou de seu nome e das roupas que ele usava. No entanto, em certo momento, dois guerreiros se reconheceram de algum lugar. Um acusou o outro de ser aquele que o eliminou durante um duelo, e ambos começaram a emanar uma atmosfera de hostilidade. O protagonista rangeu os dentes, pensando que uma luta séria estava prestes a começar. Tanto o homem com barba castanha, quanto o de barba preta trançada estavam cheios de raiva, o que levou o protagonista a encarar, presumindo que eram inimigos. Mas, logo em seguida, os dois se abraçaram e se reconheceram como lutadores habilidosos. O de barba preta estava feliz, pois isso significava que o de barba castanha havia sido eliminado. Ele contou como um jovem com 3 tranças veio correndo, gritando pelo pai, enquanto o acertava no estômago, apontando para a cicatriz deixada por aquela facada. O homem de barba preta celebrou, erguendo os braços e dizendo que o filho havia vingado o velho, enquanto os dois comemoravam e gritavam. O protagonista ficou pálido como papel. Ele não tinha ideia de como havia chegado àquele lugar. E apenas 6 dias antes, estava celebrando, animado, lutando como sabia, com seu mouse, teclado e dedos furiosos. Ele se lembrou de que estava prestes a vencer o campeonato mundial pela 3ª vez, quando sentiu uma dor aguda. Agora fazia sentido. Após aquela dor aguda, ele presumiu que havia morrido. Com a mão na cabeça, pensou que aquilo não poderia ser um sonho e começou a gritar enquanto uma mulher tentava falar com ele. Ela apontou para ele e disse que ele era um campeão que havia lutado em muitos duelos, e por isso vários daqueles competidores estavam ansiosos para enfrentá-lo pelo menos uma vez. A mulher de cabelos brancos, vestida como gladiadora, apontou diretamente para o protagonista. Ele, com seus óculos e olhos azuis, ficou atônito quando a garota piscou e fez um sinal de positivo. O protagonista continuava se lembrando do forte batimento cardíaco que sentiu antes de desabar com o rosto sobre seu equipamento. Agora, ele se via de fora do corpo, caído sobre seus aparelhos. Logo após, ele sentiu uma luz intensa e precisou erguer a mão para proteger os olhos. A luz trouxe consigo uma personagem, uma mulher de cabelos brancos, vestida como gladiadora. Ela explicou que aqueles que perdiam a vida ao fim de uma batalha gloriosa possuíam a alma de um guerreiro. Enquanto ouvia isso, o protagonista ainda mantinha as mãos no rosto. Ele encarou o pingente dourado que segurava a roupa da gladiadora e perguntou se realmente havia morrido. A mulher, com compaixão, pediu que ele a seguisse. Embora ele quisesse saber para onde estavam indo, se era algum tipo de punição ou algo assim. Ela não respondeu, mas ele, ainda assim, deu a mão a ela, sentindo-se um pouco intimidado. Depois disso, ela o segurou com firmeza, e ambos dispararam em alta velocidade rumo a um lugar cheio de luzes coloridas. Olhando para baixo, ela disse que estavam indo para Valhalla. Ao ouvir aquele nome estranho, que nunca tinha escutado antes, ele reagiu de forma desajeitada. A luz colorida ficava mais intensa a cada segundo, e com isso o flashback terminou. Agora, ele entendia que aquele lugar era o além-vida na mitologia nórdica e que só poderia estar ali se fosse um guerreiro. Olhando para a mulher, ele pensou que ela o havia confundido com algum grande guerreiro. Com timidez, ele disse educadamente que, na verdade, não era um guerreiro de verdade, mas um jogador profissional de videogame. Por isso, pediu que ela o levasse de volta, mas ela simplesmente o ignorou. Ele olhou para alguém soprando um enorme chifre, um instrumento segurado por um homem com braços gigantescos. A mulher de cabelos brancos anunciou que estavam sob ataque inimigo e que a batalha estava prestes a começar. O protagonista, cercado por tantos bárbaros, achou a situação toda insana. Ambos os lados da batalha estavam prestes a colidir, todos fortemente armados. Havia todo tipo de figuras, algumas até pareciam um enorme bando de lobos humanos. Enquanto isso, o protagonista ficou de lado, apenas observando aqueles lobos e bárbaros lutarem.
Ele tremia como uma folha e se perguntava como havia acabado em um lugar tão estranho. O mais estranho era perceber que havia chegado ali após sua morte. Agora, segurando uma espada e tremendo, ele olhou para cima e viu os inimigos gigantescos. Só pensava no que aconteceria se fosse atingido ali também. Enquanto um dos inimigos avançava, um gladiador gritou para o jovem se abaixar, dizendo que cuidaria daquele lobo. Foi quando alguém desferiu um soco gigantesco que parecia uma mão brilhante e enorme. O homem irritado perguntou se o garoto não sabia nada sobre sagas, tão furioso que rangeu os dentes, com veias saltando na testa. Enquanto isso, o jovem apenas segurava a cabeça, com um olhar completamente perdido. O grande lutador perguntou se o protagonista entendia o verdadeiro significado da palavra saga. O guerreiro explicou a origem daquele lugar, mencionando feitos heróicos, batalhas e transformações pessoais. Ele narrou que todos ali haviam conquistado grandes méritos, sendo lembrados por muitas eras. Também explicou que, naquele mundo, as conquistas eram a força que tornava alguém um guerreiro respeitado. O protagonista ouviu com os olhos arregalados, refletindo sobre suas próprias experiências e conquistas passadas. Com um dedo na bochecha, mergulhou em pensamentos que vagavam por memórias distantes de sua vida. Ele pensou tanto que o suor começou a pingar e ele esfregou o queixo, inquieto. Lembrou que sua rotina consistia apenas em comer, jogar e desperdiçar dias sem propósito. Recordou seu jogador favorito, cuja imagem sempre servira como inspiração constante em tempos difíceis. Essa memória o incendiou, reacendendo uma faísca de esperança em seus olhos cansados. Ele pensou que, ao usar as conquistas do guerreiro imortal, poderia realmente ter uma chance real. De repente, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, surpreendendo-o com sua intensidade e vigor. Descobriu que podia acumular energia elétrica nas palmas das mãos com incrível facilidade. O guerreiro sorriu, dizendo que sua saga havia acabado de começar, e apontou para letras flutuantes no ar. Ele podia ver as letras brilhantes, mas não conseguia interpretá-las, como se estivessem em outra língua. Tentou usar um tradutor de imagens, mas uma janela de status apareceu inesperadamente. Ele se sentiu mais confiante ao ver que estava acessando 1% do poder do guerreiro imortal. O guerreiro avisou que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir e que nada seria fácil. O protagonista olhou para cima e se assustou ao ver uma criatura monstruosa o encarando. Sem tempo para reagir, a criatura o atingiu, lançando-o com força brutal. Ele rolou pelo chão, colidindo com rochas e destroços de madeira, sentindo dor por todo o corpo. Mesmo assim, conseguiu se levantar, cambaleando, mas determinado a enfrentar aquele desafio até o fim. Ele encarou o inimigo, lembrando-se de Khaled, e achou estranho se sentir tão fraco agora. Imaginou seu personagem de jogo derrotando a criatura com facilidade, como se fosse um gesto trivial. Notando algo errado na barra de status, ele semicerrou os olhos para ver mais claramente. Então, leu que sua taxa de sincronização com o guerreiro imortal era de apenas 1%. Ficou indignado porque as letras eram pequenas demais, dificultando a leitura e a interpretação correta. O guerreiro declarou que sua ajuda terminava ali e que era hora de lutar. Ao se virar, revelou seu nome Jor e disse para ele sobreviver até se encontrarem novamente. Agora sozinho, o protagonista precisava criar uma estratégia, mesmo sem entender completamente como aquele poder funcionava. Ainda assim, acreditava que 1% do poder seria suficiente para enfrentar aquela criatura violenta. Ele correu em direção ao monstro, determinado a pegar sua espada e lançar um contra-ataque. Lembrou que o guerreiro imortal havia enfrentado centenas de soldados sozinho, o que lhe deu coragem. Então, mesmo cercado por inimigos, ele se sentiu determinado a lutar com tudo o que tinha. A criatura ergueu um martelo gigantesco, e o protagonista estudou seus movimentos, esperando o momento certo. Pensou em lutar ao lado da lenda, compartilhando o campo de batalha como um aliado. A fera a atacou, mas ele desviou rapidamente, escapando de golpes precisos e violentos. Cada desvio deixava a criatura mais confusa e o protagonista mais confiante em suas habilidades. A multidão rugia a cada movimento, e ele começou a acreditar em sua própria força interior.
Ele sabia que o guerreiro imortal era como uma tempestade, devastando tudo com uma elegância furiosa. Desejava dominar seus novos poderes da mesma forma e vencer, como fazia nos jogos que amava. A batalha continuava ao seu redor, e o guerreiro lutava silenciosamente sua própria saga heróica. A eletricidade fazia seus olhos brilharem intensamente, enquanto ele atacava com habilidade e confiança. Ainda se adaptando aos seus poderes, ele mostrava progresso visível, apesar das dificuldades e da pressão. No presente, ele se sentou, tentando recuperar o fôlego em meio à destruição e às ruínas. Percebeu que ativar uma conquista desencadeava automaticamente uma nova saga, como parte de um ciclo. Também notou que a habilidade recém-adquirida era uma versão aprimorada, com um impacto mais forte. A cena mudou para um grande edifício bem iluminado, cheio de movimento, risadas e celebração. Lá dentro, guerreiros erguiam seus copos, brindando alegremente, celebrando o fim da batalha inicial. Eles diziam que aquilo era apenas o aquecimento, animados com o que ainda estava por vir. Enquanto isso, o protagonista comia silenciosamente, isolado, encarando um pedaço de bolo de aparência suspeita. Ele se perguntou se aquele era realmente o banquete da noite, onde só serviam carne e álcool. Alguém lhe disse que se quisesse comer melhor, precisaria subir para uma classe superior. Explicaram que aquele era o banquete dos iniciantes, com restrições e privilégios mínimos. Curioso, ele perguntou a Jor se ele também pertencia àquele grupo de baixa classe sem privilégios. Jor apenas sorriu, dizendo que havia descido apenas para observá-lo discretamente durante o teste inicial. Então o protagonista percebeu que só sobreviveu porque o guerreiro lhe deu orientações essenciais. Lembrou que sem aquela conversa sobre sagas teria sido derrotado pelo monstro logo no início. Perguntou o que aconteceria se morresse naquele mundo, temendo as possíveis consequências irreversíveis. Jor respondeu que ele se tornaria um guerreiro de aço, sem fome, dor ou emoções. Para Jor, isso era uma bênção. Mas para o protagonista, parecia um destino horrível e sombrio. Ele então decidiu firmemente que faria tudo o possível para não morrer naquele mundo estranho. Jor avisou que sua filiação estava prestes a acontecer, apontando seriamente para o centro do salão. Uma figura com passos determinados e botas douradas que brilhavam sob a luz apareceu no palco. Alguém anunciou que os guerreiros deveriam testemunhar os feitos daquele dia memorável. Uma mulher com cabelos laranja e armadura dourada apareceu para falar sobre as legiões. O protagonista reconheceu imediatamente. Era a lendária Valquíria, reverenciada em muitas histórias antigas. Um homem ao seu lado revelou que ela era a filha de Odin, a guerreira mais temida. Ela ergueu sua espada e ordenou que todos olhassem com atenção para o conteúdo de seus copos. O protagonista pensou que os únicos deuses nórdicos que conhecia eram Odin e Thor. Agora, com os olhos fixos, ele esperava ser escolhido por um deles. Assim, finalmente começou o primeiro capítulo de sua lenda pessoal, forjada por força e coragem. Agora, o protagonista é visto em um pequeno barco junto com uma mulher de cabelos ruivos. Ele não parece muito satisfeito enquanto a mulher conduz o barco. O protagonista estava imerso em pensamentos, questionando como alguém poderia chamar aquilo de Legião dos Deuses. Ele esfregava a cabeça e batia os pés no chão do barco. Vendo sua frustração, a mulher disse que ninguém ali reclamava ou fazia um trabalho mal feito. Ao ouvir isso, o garoto pensou que ela era, no mínimo, um pouco louca, considerando que ele era o único ali. Ele se lembrou de quando estava encarando o copo, esperando que um deus que ele realmente reconhecesse aparecesse. Após olhar profundamente para o líquido, o nome Idun surgiu. Enquanto isso, vários guerreiros ao seu redor gritavam que haviam recebido deuses, como Odin e Thor. O garoto manteve uma expressão rabugenta, que piorou ainda mais quando um amigo lhe disse para aguentar firme, lançando-lhe um olhar cheio de simpatia. Pessoas gritavam para que aqueles da Legião de Odin se apresentassem. Uma mulher de cabelos prateados acenava, chamando os afiliados ao deus Odin. A fila já era enorme para os deuses e deusas mais famosos. Enquanto isso, o protagonista foi visto caminhando com seus tênis, chutando poeira enquanto procurava seu lugar. Ele olhou em todas as direções e não viu nenhuma legião a qual pudesse pertencer. Notou uma jovem à frente e imaginou que talvez fosse ali. Ela estava agachada, parecendo entediada,
até limpando o ouvido como se não tivesse nada melhor para fazer. Seus olhos pareciam meio adormecidos, e ela se movia lentamente. Tudo mudou quando o garoto perguntou educadamente se podia falar com ela. Ficou ainda melhor quando ele disse que era da Legião de Adum. Os olhos dela brilharam, e chegando muito perto dele, ela gritou que ele era um novato. Mal podia acreditar enquanto ele corava pela proximidade. Ela simplesmente agarrou seu braço. De volta ao presente, ele olhou para a mesma garota sentada no barco e se sentiu longe de estar feliz. Perguntou a Rida por que estavam lutando e por que havia uma guerra acontecendo naquele momento. Seu olhar era determinado e totalmente focado na garota. Ela ergueu uma mão e emanou mana da palma para explicar melhor. Usando mana, criou uma espécie de mapa para mostrar exatamente onde estavam. O protagonista se interessou por uma área avermelhada e perguntou o que era aquilo. Após a explicação dela, um lampejo de compreensão o atingiu. Ele pensou que estava em Ragnarok. Com olhos arregalados e focados, disse que era mais ou menos assim. Estavam em uma batalha pelo destino do mundo. Enquanto falava, ele imaginava que era como lutar contra vários dragões e seres celestiais. Havia também seres absurdamente fortes lutando entre si. Em geral, todos estavam apenas tentando sobreviver. Enquanto ela falava sobre essas coisas, ele se lembrou da batalha onde viu muitas pessoas lutando em nome da humanidade. Isso fez questionar se era possível viajar entre diferentes mundos. Arregalando os olhos ainda mais, pensou que isso significava que ele poderia voltar ao seu mundo original. Foi quando o barco se aproximou de uma margem, e ela anunciou que haviam chegado. Enquanto caminhavam, ela explicou que aquela era a entrada para o templo da deusa. Ele quis saber se poderia ver a deusa ali. A jovem olhou para ele e disse que ela viria, mas de longe, não pessoalmente. Ao chegarem a um círculo, ela pediu que ele se aproximasse, pois a deusa residia em um lugar mais elevado. Ela lhe entregou uma maçã dourada e pediu que ele ficasse no altar e soltasse a maçã. Ele se posicionou no local indicado, pensando que assim poderia realizar a invocação corretamente. Soltou a maçã dourada, que caiu lentamente até tocar o chão. Então, uma intensa luz dourada iluminou toda a área. Ele ouviu seu nome sendo pronunciado pela deusa. Era Adum, a deusa da vida e da juventude. Ela pediu que ele se aproximasse. Protegendo os olhos da luz brilhante, ele tentou olhar para ela. Quando seus olhos se ajustaram, viu uma mulher perto de uma árvore. Ela era alta e loira. Com a boca aberta, ele pensou que ela realmente era uma deusa. Seu corpo tremia, agindo quase por conta própria, como água fluindo de cima para baixo, impelindo-o a se ajoelhar. Ele estava na postura correta, para demonstrar reverência a alguém de tal magnitude. Seu corpo exibia respeito. Ela colocou a mão em sua cabeça e começou a conceder bênçãos. Disse que, com essas bênçãos, seu corpo estaria protegido até mesmo do perigo da morte. Ele começou a sentir a bênção da deusa, junto com o sigilo da vida. Olhou para as mãos, sentindo o poder se espalhar. Luzes brilhavam de seus olhos e boca. Era juventude e força. Ele sentiu que a dor crônica nas costas e o desgaste físico de ser um jogador profissional estavam desaparecendo. A deusa, percebendo que aquele servo seria de grande ajuda, disse que esperava suas futuras contribuições. Após tudo, ele estava tremendo no chão. Ver uma deusa de perto fora realmente intenso para ele. Eda se aproximou, satisfeita por ele ter recebido a bênção da deusa. Enquanto a garota explicava que essa deusa era Adum, o jovem só conseguia pensar em como a deusa era bela. Eda também lhe disse que, à medida que ele subisse de nível, a bênção ficaria ainda mais forte. Isso pareceu animá-lo. O protagonista pensou por um momento, como se estivesse formulando uma pergunta. Enquanto isso, a jovem o observava. Ele perguntou se, ao derrotar os inimigos, poderia voltar. Olhou para ela com seriedade, pois falava sobre retornar à sua vida antiga e ao seu mundo original. Enquanto o jovem ficava vermelho, a garota tentou adivinhar seus pensamentos e sorriu, achando que ele era realmente fofo. Estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar e disse que, quando a guerra terminasse, ele poderia voltar se quisesse. Ao olhar para a garota com a mão esticada, ele pensou que ninguém seria tolo o suficiente para não querer partir. Por enquanto, só queria ter certeza de que poderia realmente sair e retornar ao seu mundo. Quando a mão dela tocou a dele, ele corou ainda mais.
Só conseguia pensar em como o toque dela era macio e quente. Toda vez que ela se aproximava, ele ficava vermelho, prendia a respiração e começava a tremer. Enquanto os dois estavam sentados em um lugar simples, comendo uma refeição, Eda disse que, se subissem de classe, até a comida e a área de descanso melhorariam. Sorrindo, ela disse que deveriam se esforçar para isso. Enquanto isso, ele sonhava acordado com um romance com aquela garota ruiva e até imaginou ter um filho com ela. Fora da área de descanso, Eda explicou que, toda vez que ele derrotasse um inimigo, receberia algo chamado runa. Ele pensou no que havia sentido, como se uma energia vermelha tivesse sido absorvida por seu corpo. Abrindo a mão, mostrou algo e perguntou se aquilo era uma runa e se ele poderia usá-la para aumentar suas habilidades. Ela lhe mostrou que as runas podiam ser usadas para aumentar força, resistência, agilidade, mana e até força de vontade. Erguendo um dedo, disse ao protagonista que o mana fortalece a própria magia e aumenta a defesa mágica. Ele imaginou um cenário em que um grande dragão era caçado por um caçador. Ela explicou que até a caça de uma simples cobra poderia se tornar uma lenda sobre matar dragões. Ao falar sobre sagas, o herói se lembrou de seu amigo grande, musculoso e tatuado e da velocidade que ele tinha. A jovem explicou que velocidade não era exatamente uma saga. Então, mostrou como fazia chamas brotarem de suas mãos e disse que isso era o efeito das sagas. O protagonista, ao ouvir que elas podiam criar armas, transformar ou até invocar exércitos, ficou sem palavras. Enquanto ainda produzia uma espada de chamas, ela lhe disse para lembrar que o poder de desenvolver uma saga estava inteiramente em suas mãos. Com isso, ele começou a suar e pensou que precisava construir sua própria história. Como nos jogos onde jogava usando a lenda do Cavaleiro Dragão, o personagem principal, um cavaleiro imortal com uma expressão forte e olhos determinados. No entanto, seus pensamentos e as explicações dela foram interrompidos quando ouviram um barulho alto. Ao olhar para trás, ele notou que a guarda estava soando o alarme, tocando um enorme sino para anunciar a chegada do inimigo. Agora, aquele pequeno campo de descanso precisava ser evacuado, pois todos estavam indo para a batalha enfrentar os inimigos. O protagonista olhou para a jovem, e ela lhe disse que aquele som era a ordem para entrar em combate. Bem à frente deles, uma luz violeta começou a radiar, parecendo um tipo de portal se abrindo. Ao olhar para ele, ele imediatamente imaginou o que poderia ser. A jovem avisou que, ao passar pelo portal roxo, ele já estaria na área de espera, onde guerreiros de verdade se enfrentariam. Mais uma vez tremendo e prendendo a respiração, como sempre fazia quando a garota se aproximava, ela ajustou suas roupas, alisando sua armadura com as mãos, dizendo que ele estava muito bem. Cansado de prender a respiração, ele rapidamente se virou, ainda corando, e disse que estava indo. Olhou para trás para vê-la mais uma vez, mas ainda estava um pouco envergonhado, e com o rosto vermelho. Ela pediu em um tom doce para que ele não morresse. Ao ouvir as palavras da jovem, o protagonista ficou ainda mais cauteloso. Ele nem se lembrava do que ela havia dito antes, que era muito difícil morrer graças à bênção da deusa Idon. A garota ruiva apenas observava a intensidade nas palavras do protagonista enquanto ele caminhava em direção ao portal. Ela o observava em silêncio. Ao passar pelo portal, ele sentiu algo estranho e, em segundos, já estava dentro de uma arena. Notando que estava cercado por tantas pessoas, imaginou que deveria ser uma batalha muito importante. Até que alguém notou sua presença, chamou-o e deu-lhe um leve tapinha nas costas. O protagonista pulou de susto e virou-se para ver quem estava atrás dele. Mas então percebeu que era seu amigo Jor, que disse que eles se encontraram novamente. O homem musculoso, com um sorriso, disse que o protagonista estava muito melhor. Então, perguntou se a valquíria que cuidava dele era bonita e deu outro tapinha nas costas, ainda sorrindo. À frente do protagonista estava um cavaleiro com um elmo de metal e um olhar enigmático. A luta seria entre legiões, e ele parecia estar sozinho em sua legião. O homem à sua frente perguntou se ele era um guerreiro de Idon. O homem com um grande bigode preto disse que era estranho ele estar sozinho assim. Então, ordenou que ele fosse para o final da fila. Ele queria pular as apresentações
e anunciou que seu nome era Ragnar. Ao final da frase, o protagonista ouviu que o homem era da legião de Heimdall. Esse homem foi o primeiro a entrar em um portal. Ele ergueu sua espada e declarou que lutariam por Asgard. Com isso, cada legião tinha um portal aberto à sua frente, exceto o protagonista, que acabou em uma legião diferente. O homem de bigode anunciou que sempre lideraria da vanguarda e pediu que todos ficassem atrás dele. Com isso, a multidão gritou que ele era um verdadeiro homem, que Ragnar era o melhor, mas o protagonista apenas ouviu. Enquanto isso, a primeira frota estava lutando contra os inimigos, esperando por reforços. Quando viram o portal brilhando em tons roxos, ficaram animados, mas continuaram lutando contra os Sarvisos. O líder ali anunciou que os reforços estavam chegando e que deveriam continuar pressionando o inimigo. No entanto, pararam em certo ponto quando ouviram um barulho ensurdecedor. Ao olhar para cima, notaram uma criatura anormal. Era muitas vezes maior e empunhava um martelo gigantesco. Agora, todos os guerreiros estavam assustados. Não tinham ideia do que era aquela coisa no topo da montanha. A criatura pulou com seu enorme martelo de metal e seus olhos vermelhos brilhantes. O salto daquela besta branca foi suficiente para destruir grande parte do chão e lançar vários guerreiros pelos ares. Era o chefe Presa Branca, um lobo com uma cicatriz enorme sobre o olho. Ao redor daquela criatura, a destruição era massiva, e agora todos a cercavam. Estavam certos de que esse gigante era 4 a 5 vezes maior que os outros. Um portal se abriu bem atrás daquele monstro gigantesco. Quando notou o brilho roxo, ele olhou para trás, mostrou os dentes e endureceu sua expressão com aqueles olhos vermelhos. Com isso, os novos soldados e reforços liderados por Ragnar haviam chegado. No entanto, ao verem aquela enorme criatura emanando uma aura vermelha, desanimaram. O homem que os liderava arregalou os olhos, sua postura agora mostrando total desequilíbrio. Com um golpe poderoso de seu martelo, a criatura lançou vários guerreiros para longe. O último a sair do portal foi o protagonista, que, tendo ficado para trás, mal conseguia ver o que estava acontecendo. Ele parecia sério e calmo até aquele momento, mesmo com aquele monstro branco abrindo a boca de forma exagerada, mostrando seus dentes e um hálito feroz. Então, o protagonista reagiu. Ele simplesmente franziu a testa e colocou uma expressão de raiva. O herói precisava manter a calma. Agora era ele contra o Presa Branca, um verdadeiro chefe. Por trás de seus óculos, ele abriu seus enormes olhos azuis, tentando desesperadamente pensar em alguma estratégia possível. Olhou para cima, esperando ter uma ideia. Notando o quão gigantesco era o martelo, refletiu sobre seus estudos e sabia que não sobreviveria a um golpe com aquele pequeno escudo. Então, decidiu jogar o escudo fora, acreditando que só atrapalharia numa luta tão difícil. Estava determinado a usar todas as runas que tinha, mesmo que não fossem muitas. Era tudo ou nada. Então, invocou as 5 runas e focou tudo em agilidade. Ao olhar para cima, a sombra do martelo gigantesco cobriu completamente seu corpo. O ataque estava prestes a acertá-lo, mas ele ainda não havia se movido. Sentiu-se satisfeito porque, embora fosse rápido, conseguiu ver o golpe e desviar a tempo. Todos os guerreiros ao redor ficaram impressionados com seu desvio súbito e preciso. A surpresa, no entanto, os deixou vulneráveis, e eles foram atingidos logo depois pelo inimigo. Enquanto o Presa Branca balançava o martelo, o protagonista foi visto movendo-se em altíssima velocidade, com uma expressão aterrorizada. Ele pensou que desviar era inútil, e que talvez atacar as pernas pudesse funcionar. Desejou que os guerreiros mirassem nas pernas do inimigo, tentando pará-lo juntos. Acreditava que poderiam imobilizar. Então, ficou ali, observando enquanto todos atacavam ao mesmo tempo. Rapidamente percebeu que a tática estava falha, pois todos foram atingidos com extrema facilidade. O lobo branco parecia determinado a acertar o protagonista dessa vez, com olhos ardentes. O único método que ele conseguiu pensar naquele momento foi usar seu impulso. Ele se preparou para usar sua saga, a investida de um guerreiro que lembra uma tempestade. Ele se lançou no momento exato, desviando por pouco do golpe aéreo que vinha em sua direção. Notando que o inimigo estava com a guarda baixa, viu sua chance e se preparou para um ataque de impulso.
Sem hesitação, o protagonista se jogou contra o monstro, determinado a acabar com a luta. Ele simplesmente avançou contra aquela criatura. Naquele momento, o herói pensou que precisava sobreviver a esse campo de batalha. Lembrou-se de sua valquíria pedindo para que não morresse. Então faria o melhor para vê-la novamente. Também recordou o conselho que Eda deu sobre o poder de invocar e desenvolver a saga. Ela disse que dependia somente dele cumprir esse papel. O herói estava furioso. Precisava destruir o monstro o mais rápido possível. Por isso, se lançou em direção ao monstro sem demonstrar medo. A saga seria a investida de um guerreiro. Enquanto estava no ar, pensou em como poderia se mover melhor para chutar e pular ao mesmo tempo. E assim o fez, chutando o ar, ganhando uma velocidade incrível e acelerando cada vez mais em direção ao monstro. Até que, como uma flecha, acertou o chefe. Embora o monstro tenha conseguido bloquear, não o fez a tempo. O chefe desviou, fazendo o herói colidir com o chão, até afundar onde caiu. Agora, o lobo branco sofria de dor, porque o herói havia acertado um de seus olhos. No entanto, o protagonista também não estava nas melhores condições, já que havia batido de cara no chão. Após sair do buraco que fez ao cair, ele olhou para o monstro. O chefe tinha uma espada cravada em seu olho. Naquele momento, o protagonista percebeu que havia uma abertura para finalizar o chefe. Era agora ou nunca. Com os olhos brilhando em um azul intenso, ele pensou que precisava de uma arma. Então, ergueu a mão e invocou uma saga. A saga seria a espada do guerreiro. Enquanto o monstro se contorcia de dor, ele conseguiu criar uma espada feita de eletricidade. Enquanto isso, o chefe convocou vários outros monstros, uivando juntos. Os guerreiros ao redor ficaram sem palavras. Com um azul intenso nos olhos, o protagonista se virou para desferir seu ataque em outro lugar. Uma valquíria observava o que estava acontecendo através das estrelas. Ela estava colocando as peças de volta em seus devidos lugares quando um corvo negro a visitou. Assim que notou a presença do corvo, ela foi cumprimentá-lo. No entanto, confundiu seu nome. Após o corvo chamar sua atenção, ela apenas suspirou com a cabeça baixa. O corvo perguntou se alguém havia se destacado. Ela pausou por um momento. Então, o corvo, gritando, perguntou se não havia ninguém entre os guerreiros de classe baixa. Foi quando ela se lembrou de alguém e deu um sorriso gentil, recordando o rosto do protagonista. Ela disse que um indivíduo interessante havia surgido. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha, o protagonista havia derrotado o líder Lobo Branco de forma gloriosa e bem-sucedida. Com arranhões no rosto e ainda segurando a espada, ele notou que todos estavam aplaudindo por ele. Ver todas aquelas pessoas gritando seu nome e erguendo suas armas no ar o deixou completamente paralisado. Ele ainda estava de pé sobre o enorme chefe enquanto recebia aquela celebração. Aquilo parecia incrivelmente familiar, lembrando-o de quando venceu vários campeonatos e ergueu o troféu. Com esse pensamento, ele olhou para sua espada e notou que era a presa rúnica. Aquela espada já havia sido uma das mais poderosas no servidor em que ele jogava, mas rapidamente caiu em desuso. Isso significava que ele ainda estava em um nível baixo quando obteve aquela espada, mas o jogador sentiu um desejo avassalador de continuar ouvindo aqueles aplausos. Com olhos focados, ele pensou em como queria se tornar mais forte. Queria se tornar o deus da guerra. Então ergueu a mão segurando a espada, acreditando que se tornaria o melhor em Valhalla. Naquele momento, seu amigo Jor chegou, cumprimentando-o e colocando a mão em seu ombro. Olhando para o protagonista, ele disse que ele havia melhorado muito no manejo de sua saga. O protagonista mostrou ao amigo que podia fazer a espada aparecer e desaparecer quando quisesse. Com isso, seu amigo deu um grande sorriso, dizendo que agora era a hora de seguirem em frente. Enquanto o herói pensava que estavam voltando, Jor apontou para o lugar que atacariam no dia seguinte. Então, eles montaram suas tendas e fizeram um acampamento com fogueiras e cabanas robustas. Nenhuma dessas tendas tinha aquecedores. O protagonista se jogou na cama, pensando que o dia havia sido longo demais. Ainda deitado, ele parou e refletiu que por um momento havia coisas que simplesmente não conseguia acreditar. Precisava descobrir o quanto havia se tornado mais forte desde que chegou àquele lugar. Então, ativou as letras estranhas que codificavam sua barra de status.
Ficou satisfeito ao ver que a taxa de sincronização havia melhorado e que ele também havia ganhado um slot extra para a saga. Foi quando alguém entrou rapidamente e abriu a tenda, procurando por ele. Era um homem com um grande sorriso e uma barba grande, dizendo que ele tinha uma visita. Ao notar do lado de fora, havia várias pessoas sorrindo e dando polegares para cima. Ao sair da tenda, as coisas não eram diferentes. Todos o encaravam de uma maneira estranha. Olhando à frente, ele percebeu por quê. Até ele arregalou os olhos, e o suor escorreu de seu rosto. Algumas pessoas o encaravam com olhos cada vez mais vermelhos. Ele notou que diante dele estava sua valquíria, perto do fogo, em uma pose que o deixou corando. Ao notar sua presença, ela imediatamente se levantou e o olhou com um sorriso levemente tímido. Pouco tempo depois, ele estava de volta dentro de sua própria tenda, e ela estava em lágrimas enquanto se desculpava. O protagonista apenas a observava com os olhos arregalados, sem entender por que ela estava chorando. Ela disse que queria que ele mostrasse todos os seus feitos, e ele nem sabia que era possível compartilhá-los com outros. Quando finalmente conseguiu mostrá-los, ela ficou atônita, arregalando os olhos enquanto lia cada conquista que ele havia alcançado. Com isso, ela começou a chorar ainda mais, caindo de joelhos, tremendo e soluçando incontrolavelmente. Mesmo em pânico, ela ainda tinha uma presença adorável e encantadora aos olhos dele. Sabendo que precisava explicar a situação, ele disse a ela que, apesar das conquistas, tudo havia sido obtido dentro de um jogo. Dentro da tenda, ele tentou mostrar que tudo era resultado de conquistas virtuais. Ela entendeu em parte, mas ainda reconheceu que todas aquelas conquistas pertenciam a ele e eram extraordinárias. O herói arregalou os olhos, como se lembrasse de algo do passado. Recordou que, em vida, conseguiu isenção do serviço militar exatamente por causa disso. Achou muito estranho se sentir confortável mesmo após a morte. Eda disse que, de qualquer forma, ele deveria continuar desenvolvendo sua saga, já que não havia limite para quantas sagas ele poderia ter. Ela informou que, em seu nível atual, ele não poderia criar mais de uma saga por vez. Apontando com o dedo, disse que ele provavelmente não conseguiria criar outra por um bom tempo. Com essa informação em mente, ele olhou para sua própria barra de status e pensou em como deveria reformular sua saga. Observando de perto, viu que a sincronização, assim como os efeitos para velocidade e criação de armas, estavam estáveis. Percebeu que ainda precisava de algo mais ofensivo, já que não tinha nenhuma habilidade de ataque. Então, pensou em criar uma saga com o poder dos olhos de um dragão. Fez uma careta impressionante quando percebeu que essa saga era extremamente interessante. Até conseguiu assustar um pouco sua valquíria e achou isso meio divertido. Notou que, com essa saga, até sua visão havia melhorado drasticamente. Então, tirou os óculos. Seus olhos agora brilhavam em um azul profundo e intenso, e ele percebeu que havia adquirido a habilidade de ver através das coisas. Foi assim que olhou para Eda, e notou seu nome, seu apelido, e também percebeu que podia ver através de suas roupas. Ao perceber que havia ativado acidentalmente a visão de raio-x sobre o corpo dela, ficou completamente chocado. Logo depois, apareceu com o rosto enfaixado, acreditando que havia chegado muito perto de um fim trágico. Embora a jovem não entendesse exatamente o que havia acontecido, mesmo sem compreender totalmente, ela sabia que ele era alguém extraordinário e que no futuro ele se tornaria o mais forte. Em um ato repentino, ela o abraçou fortemente e disse que ele era o amuleto da sorte daquela legião. Com isso, seus olhos quase saltaram e seu rosto ficou intensamente vermelho. Sua reação física foi tão forte que até fez a tenda tremer. Após a valquíria sair, a tenda foi visitada novamente, desta vez por um homem alto com cabelos verdes. Ele entrou e perguntou se aquela era a tenda do guerreiro Litahu. Enquanto isso, o protagonista usava algo metálico na cabeça, deixando apenas seus olhos azuis visíveis. Mesmo assim, ele analisou aquele guerreiro usando o modo raio-x para verificar se ele estava dizendo a verdade. Confirmou que o homem era verdadeiro sobre seu nome e intenções, mas também viu o corpo nu do guerreiro. Isso o deixou extremamente irritado. E ele começou a suar,
decidindo desligar o modo raio-x imediatamente. Enquanto isso, uma aurora boreal era visível ao longe, entre as montanhas. O guerreiro disse que convidou o protagonista por ele ter sido visitado por uma valquíria. Mesmo com uma expressão séria, o guerreiro de cabelos verdes estava levemente corado ao fazer essa afirmação. O herói refletiu que parecia ser visitado por uma celebridade. Perguntou ao guerreiro qual bênção havia sido concedida à sua legião. O homem de cabelos verdes sinalizou com os dedos que eram duas: furtividade e rastreamento. Ele demonstrou sua habilidade de furtividade, o que deixou o protagonista satisfeito. Depois, explicou que a habilidade de rastreamento funcionava como uma perseguição precisa de um inimigo. Depois disso, todos estavam reunidos ao redor de uma grande fogueira, enquanto o protagonista era guiado pelo guerreiro até o comandante. O jovem herói ficou surpreso ao perceber que o comandante era uma mulher. Ele não havia visto muitas mulheres até então, apenas valquírias. Era a primeira vez que via uma mulher em uma posição de comando naquele lugar, o que o impressionou muito. Enquanto ela falava com ele, a comandante se levantou lentamente, mostrando sinais de fadiga. Quando finalmente ficou de pé, sua aura parecia extremamente intimidadora. Ela se erguia como um lobo em seu auge, ao lado do guerreiro. Ela disse ao protagonista que o comandante-chefe chegaria em breve e pediu que ele esperasse. Ele notou que ela pertencia à Legião de Er e tinha o apelido de Caçadora Humana. Logo após, uma luz começou a descer do céu, e os soldados perceberam que era a chegada de uma valquíria. Ela desceu rapidamente do céu, atraindo a atenção de todos os guerreiros presentes. A mulher tinha cabelos prateados e usava roupas de cores claras. O protagonista a olhou com admiração, achando-a incrível e reconhecendo que era a Valquíria Hasgrid. Ela carregava o título com o apelido de Princesa do Gelo, provavelmente dado pelos próprios guerreiros. A mulher anunciou que era Hasgrid, da Legião de Odin, e que agora estava no comando daquele campo de batalha. Ela disse que Raer não havia sobrevivido e havia falecido. Então, um retrato dele, cercado de flores, foi mostrado em sua homenagem. Diante da Valquíria estava Ciri, a comandante responsável por aqueles guerreiros. Gentilmente, Ciri cumprimentou a Valquíria e prometeu honrar seus deveres. Enquanto isso, Hasgrid segurava um pergaminho de fogo entre as mãos. Ela disse que ele registrava os esforços de cada pessoa e que haveria recompensas para aqueles que contribuíram significativamente. Os olhos do protagonista se arregalaram ao ouvir seu nome sendo mencionado. Foi anunciado que ele havia derrotado o líder da unidade nula, aquele gigante, e, como recompensa, receberia moedas de ouro e uma runa. Ele ficou satisfeito ao ouvir que sua legião ganharia 10 pontos de contribuição, mas pensou que não deveria demonstrar isso com um sorriso. Ouviu alguém comentando que esse era o guerreiro que havia sido visitado por uma valquíria. Agora, todos o saudavam e achavam que ele era incrível por ter recebido tal visita. Ele deu um olhar duvidoso, não entendendo que ser visitado por uma valquíria era uma conquista ainda maior do que derrotar um chefe. A valquíria de cabelos prateados pediu silêncio, dizendo que era hora de conquistar a fortaleza. Ela disse que usaria uma técnica conhecida como chuva de aço e que todos os guerreiros embarcariam. Todos gritavam com entusiasmo, enquanto o protagonista não tinha ideia do que isso significava. Ele perguntou ao cavaleiro de cabelos verdes do que ela estava falando, mas nem ele sabia ao certo. Percebendo que o outro também não entendia, ele ficou atônito, imaginando como podiam celebrar algo que nem entendiam. A Valquíria Hasgrid observava de cima, com suas asas brancas abertas, e algumas penas caíam delas. A mulher de cabelos prateados gritou para que os guerreiros lutassem com mais força. Enquanto isso, o exército inimigo demonstrava todo o seu poder com gritos de batalha altos. Por essa razão, os guerreiros liderados por aquela valquíria não podiam ficar para trás, e também mostravam seu potencial. O líder inimigo observava toda a cena se desenrolar. Aquele lobo gigante com um olhar sedento por sangue era o chefe com o olhar manchado de sangue. Ele estava em um terreno elevado, observando como seus soldados lutavam contra os guerreiros dos céus. A batalha estava escalando e parecia equilibrada. Seguindo as ordens da Valquíria Hasgrid, eles deveriam formar um cerco e ganhar vantagem através do fogo inimigo. Depois disso, a unidade da comandante Ciri invadiria os portões da fortaleza e alcançaria a sala de controle.
Rolf falava como se soubesse exatamente o que era a chamada chuva de aço, enquanto o protagonista apenas observava e julgava silenciosamente. O protagonista pensou que a chuva de aço poderia ser algum tipo de magia de teletransporte, mas descobriu em minutos que não era nada mágico, apenas algo real e extremamente desconfortável. Eles colocaram alguns guerreiros em barris gigantes com algum acolchoamento protetor e os lançaram. Dentro de um desses barris, seu amigo perguntou se ele estava animado. Tahou olhou para o lado e viu que seu grande amigo estava fora de controle, adorando aquele dispositivo estranho. Quando um guerreiro anunciou que estavam prontos para serem lançados, ele o fez soprando um chifre. Para o protagonista, tudo parecia terrivelmente desconfortável. Então ele rezou por ajuda a deusa Idon. Agarrou as barras de segurança dentro daquele barril gigante, fechou os olhos e apenas chamou por Eda. Uma vez posicionados, estavam prontos para serem lançados a uma distância considerável. Após o enorme barril ser carregado no canhão, ele foi disparado em direção às muralhas da fortaleza. Como o protagonista imaginava, o lançamento foi realmente extremamente desconfortável, mas seu grande amigo estava se divertindo muito. Seus olhos brilhavam de excitação. Vários desses barris gigantes foram lançados na fortaleza inimiga. Um a um, eles colidiam, quebrando no impacto, jogando os guerreiros dentro deles no campo de batalha. Com todo aquele barulho, causaram um caos massivo entre os inimigos, que rapidamente se reuniram para um contra-ataque. Os guerreiros lançados saíram dos barris em péssimas condições, reclamando de dores agudas, mas sua líder, a bela comandante de cabelos azuis, saiu sem nenhum problema e já ordenava um ataque rápido contra o inimigo. Os guerreiros olharam à frente e viram aranhas gigantescas com pernas enormes. Essas aranhas não seriam inimigos fáceis. Eram insetos colossais. E o pior era que havia muitas delas, já formando um bloqueio que dificultava o movimento dos guerreiros. A lógica ditava que deveriam eliminar o líder dos insetos primeiro, pois os outros fugiriam sem lutar. Mas, como o guerreiro de cabelos verdes disse ao protagonista, era difícil reconhecer o líder, já que todos pareciam iguais. Naquele momento, os olhos do protagonista brilharam com um brilho mágico azul, e ele conseguiu identificar o líder. Para ele, as informações do líder apareceram em letras maiúsculas, mostrando exatamente o nome de cada um. Com isso, ele informou a líder que podia identificá-los graças a uma saga que possuía. Ao ouvir isso, a comandante de cabelos azuis não hesitou e saltou para a frente. Ela se posicionou diante do protagonista, que se assustou ao ver o corpo dela tão próximo ao seu. Ele rapidamente corou e perguntou o que estava acontecendo. Ela ordenou que ele apontasse o dedo na direção do líder. Sem tempo para mais reações, o jovem ativou seus olhos novamente, já entendendo a intenção da comandante. Ele apontou o dedo na direção do líder, e a mulher disparou suas flechas instantaneamente naquela direção. Foi assim que conseguiram derrotar a maioria dos líderes. A parceria entre o protagonista e a comandante Ciri funcionava perfeitamente. Ao redor, os guerreiros estavam adorando, notando como o protagonista estava sempre cercado por mulheres bonitas. Animado, ele continuava apontando o dedo, revelando à comandante cada monstro que precisava ser eliminado. Vendo isso, os guerreiros também decidiram ajudar, esperando acelerar o trabalho e terminar mais rápido. Em pouco tempo, estavam eliminando os líderes de cada grupo, já que cada grupo tinha 5 aranhas. Sem seus líderes, as aranhas ficaram desorientadas, sem saber o que fazer, e começaram a recuar, exatamente como haviam imaginado desde o início. As aranhas se retiraram, abrindo o bloqueio, mas o som de um chifre anunciou que mais inimigos estavam a caminho. Na mesma velocidade que as aranhas recuavam do campo de batalha, outros inimigos chegavam para enfrentá-los. O jovem herói alertou a comandante que mais inimigos se aproximavam, e ela olhou para trás e disse que precisavam se dividir. O jovem de cabelos verdes entendeu que ele e o protagonista deveriam seguir em uma direção diferente. Lilian ordenou que Li Tarro liderasse o caminho para o jovem de cabelos verdes. Antes de partir, a comandante lançou um olhar confiante ao protagonista e disse que confiava nele. O jovem simplesmente colocou a mão fechada no peito como sinal de gratidão. Depois disso, a equipe especial foi formada, e eles entrariam na câmara com apenas 4 guerreiros.
O herói se assustou quando alguém agarrou seu braço com firmeza. Era Ralph, que pediu que ele ficasse perto, pois usaria sua saga. Assim que o jovem de cabelos verdes ativou a bênção de sua deusa, todos se tornaram furtivos. Com isso, sendo invisíveis, conseguiram sair sem serem notados, enquanto os outros ainda lutavam na batalha. Usando seu talento de rastreamento, o jovem de cabelos verdes notou a presença de uma porta secreta. Ao colocar a mão no lugar certo, ela se abriu, revelando uma escadaria que descia. Agora eles estavam em um ponto mais alto, vendo que a escadaria emergia do chão e precisavam passar por aquele corredor. Os 4 entraram em um lugar escuro, mas o jovem de cabelos verdes liderava o caminho, carregando uma tocha. Enquanto isso, o protagonista estava mais atrás, preso em uma teia de aranha. Arrancando os fios do rosto, pensou que aquele lugar estava cheio de teias por todos os lados. Ao alcançar seus companheiros, sentiu que fazia muito tempo que ninguém usava aquele lugar. Assim, os 4 guerreiros continuaram, liderados pelo jovem de cabelos verdes. No entanto, algumas aranhas os observavam do teto enquanto caminhavam. Enquanto liderava o grupo, ele caminhava com sua tocha iluminando o caminho. Em um momento, pediu que todos tomassem cuidado. O protagonista também parecia ter notado o mesmo perigo que ele. Um dos guerreiros, com 3 listras azuis na cabeça, assentiu, sinalizando que deveriam ser cautelosos. Acima deles, aquela aranha ainda estava ansiosa para devorá-los. O protagonista rapidamente viu a criatura e apontou para cima, mas a aranha já havia agarrado um dos guerreiros. Agora, os 3 abaixo observavam enquanto aquela aranha-lobo gigante devorava um de seus companheiros. Ela engoliu o guerreiro quase inteiro em uma mordida, e para ajudar na digestão, começou a produzir ácido. Ralph olhou para ela e percebeu que estava faminta. Não tinham chance de salvar seu companheiro. Com os olhos brilhando em azul, o protagonista avisou ao líder que havia mais aranhas. Quando iluminaram o teto com a tocha, notaram que estava completamente coberto por elas. O protagonista disse a si mesmo para manter a calma e descobrir seu ponto fraco. Percebeu que a criatura era especializada em veneno paralisante e que sua fraqueza era o fogo. Com isso, decidiu usar sua saga, a espada do guerreiro. O jovem de cabelos verdes se assustou ao ver uma espada aparecer de repente na mão do protagonista. Lita Hu jogou aquela espada em direção ao teto com a intenção de queimá-las. Assim que a lançou, todas as aranhas se reuniram em um ponto e ele ativou a presa única. A espada rapidamente se tornou um condutor de fogo e uma explosão foi vista. Com isso, o protagonista e os outros correram para escapar. Ele disse a eles para correrem enquanto ainda tinham chance. Enquanto isso, o guerreiro com listras azuis na cabeça estava preocupado com a espada, mas todos correram. Agora, como em um jogo de labirinto, ele guiava todos para escapar das aranhas. Chegaram a um caminho que terminava em uma grande porta. O protagonista e o jovem de cabelos verdes entraram pela porta rapidamente e gritaram para o outro se apressar. Quando o guerreiro careca com algumas listras azuis passou pela porta, outro membro também correu para entrar, mas era uma aranha gigante. A cena era cômica. Havia 3 indivíduos, e o protagonista viu que uma das aranhas havia conseguido entrar. Enquanto o protagonista lidava com aquela aranha sorrateira que conseguiu entrar, os outros 2 tentaram fechar as portas com grande esforço. Os 2 conseguiram fechar as portas antes que aquelas aranhas enormes também entrassem. Enquanto lutavam, o protagonista também teve dificuldade em derrotar aquela aranha. Agora, os 2 que seguravam a porta estavam aliviados por terem conseguido fechá-la a tempo. Com o protagonista encharcado de suor e exausto, eles perguntaram se aquele era o salão de controle. Caminhando até o centro da sala, viram que havia algo bem no meio. O guerreiro de cabelos verdes percebeu que aquele lugar era de fato a sala de controle de emergência. Ao ouvir que era a segunda sala de controle, o protagonista entendeu por que foi tão difícil alcançá-la. Tirando algo de suas roupas, o guerreiro se preparou para ativar aquela sala de emergência. Ele colocou o item que tirou em um painel e o ativou, dizendo que deveriam abrir o portão da fortaleza para minimizar as baixas. Após inserir a chave, a autorização de emergência foi confirmada, e uma luz intensa iluminou os 3. Dessa luz, surgiu uma bela mulher vestindo roupas pretas justas com curvas acentuadas. A mulher
vestida com roupas muito coladas ao corpo, deu-lhes as boas-vindas e disse que seu nome era Fortaleza Negra. Ela pediu que emitissem um comando, e ambos coraram, o que o protagonista notou imediatamente. Com isso, o guerreiro de cabelos verdes pediu que ela abrisse o portão, e ela respondeu que entendia. Ela imediatamente abriu as portas daquela sala, e ele gritou que não eram aquelas portas, mas os portões da fortaleza. Ele ficou tão nervoso que seu rosto quase ficou em branco, e as aranhas quase invadiram aquela sala também. Agora, eles pensaram que deveriam apenas defender aquele lugar até que as forças capturassem a fortaleza. A mulher de roupas pretas avisou que um intruso estava se aproximando da sala de controle. Enquanto alertava todos para se prepararem para a batalha, uma criatura derrubou a porta. Lee Tahoe ficou chocado ao ver aquela criatura romper uma porta de ferro tão grossa. O jovem de cabelos verdes achou estranho, já que havia uma horda de aranhas lá fora, e ele as havia eliminado. Quando a porta foi completamente derrubada, eles puderam ver várias aranhas empilhadas do lado de fora. Agora, estavam enfrentando algo que nem sabiam se tinham força para derrotar. Era o chefe, Olhar Manchado de Sangue, completamente enfurecido. Abrindo a boca, ele rugiu que aqueles ratos não deveriam estar ali e que os despedaçaria em pedaços minúsculos. Ao ouvir isso, o protagonista invocou outra espada e pensou em sua Valquíria Eda. Os três decidiram que não se esconderiam nem fugiriam. A única chance era enfrentar aquele lobo. Não demorou muito para perceberem que o lobo de pelos vermelhos era incrivelmente forte. Ele também tinha grande habilidade com a arma que empunhava. Nesse caso, era um martelo massivo que ele usava para desferir golpes poderosos contra os guerreiros com facilidade. Ele lançou um dos guerreiros contra a parede com uma facilidade aterradora. Então olhou ao redor, tentando descobrir onde estava o guerreiro menor, examinando em duas direções. Enquanto isso, o protagonista apareceu de cima, pronto para desferir um golpe poderoso do ar. A intenção era pegar o inimigo desprevenido, mas o lobo o avistou no ar. O inimigo jogou sua arma de lado enquanto o protagonista ainda descia. O plano do inimigo era claro. Ele ia agarrar o protagonista no ar e esmagar, contra o chão. E foi exatamente o que fez. Ele pulou, agarrou o protagonista no ar e começou a descer lentamente com ele. Então, esmagou o protagonista contra o chão com toda a força. O inimigo usou um movimento de impacto, chamado Caixão de Pedra. O guerreiro de cabelos verdes, ao ver isso, gritou pelo amigo. Enquanto isso, o protagonista só conseguia olhar de lado para onde estava sendo chamado. O guerreiro de cabelos verdes continuava chamando o protagonista, esperando que ele respondesse. Enquanto isso, ele permanecia deitado no chão, olhando vagamente, como se estivesse vendo nada. Na realidade, o herói parecia estar flutuando em sua própria mente, sentindo uma sensação quente e reconfortante. Ele abriu os olhos lentamente e viu uma luz intensa e radiante. Perguntou-se se era assim que se sentia quando alguém passava deste mundo. Mas, ao notar a pata do inimigo erguida, prestes a esmagá-lo, percebeu que ainda não havia acabado e que, se fosse pisoteado, certamente não sobreviveria. Vendo a reação do inimigo, o guerreiro de cabelos verdes afiou o olhar. Com isso, ele ativou a saga Tiro Flamejante, que era essencialmente uma flecha envolta em chamas. Furioso, aquele soldado ordenou que os outros se juntassem a ele para proteger o protagonista. No entanto, para o lobo massivo, todos aqueles guerreiros pareciam nada além de lixo. Ele estava certo de que poderia derrotá-los facilmente, mas por um momento hesitou. Isso aconteceu porque ele não conseguia decidir se terminava com o que já estava no chão ou retaliava contra o arqueiro que o ameaçava. Para o lobo gigante, era difícil escolher entre esmagar o que já havia capturado ou contra-atacar. No entanto, o guerreiro deitado no chão notou essa hesitação e decidiu fingir que já havia sido derrotado. Dessa forma, o lobo não teve escolha a não ser se defender contra a flecha que vinha. Então, com uma voz alta e arrogante, ele disse ao guerreiro de cabelos verdes que ele seria o próximo a cair. Rolf sabia que não seria fácil enfrentar aquele lobo massivo, mas já estava se preparando para lançar outro ataque. Enquanto o arqueiro preparava suas flechas, o protagonista se levantou lentamente por trás do lobo. Naquele momento, até o ato de se levantar era doloroso.
A dor era insuportável, mas ele não havia sido derrotado ainda, e sabia que precisava dar tudo para vencer essa batalha. Então ele correu em direção ao lobo. Como a criatura era tão enorme, o herói foi direto para seu corpo inferior. Rolf notou quando o herói passou rapidamente entre as pernas do lobo gigante. Ele também percebeu que o lobo havia perdido uma parte crucial de seu corpo. Aquela criatura, agora menor e indefesa, abriu a boca, tremendo de dor e agonia. Ela caiu no chão, contorcendo-se, gritando e segurando a parte que havia sido arrancada. Tanto o herói de cabelos verdes quanto o guerreiro careca se aproximaram e olharam para aquele lobo. Com isso, o guerreiro de cabelos verdes colocou a mão no ombro do herói e disse que deveriam acabar com o sofrimento da criatura. Enquanto isso, o chefe inimigo, outrora tão feroz, agora estava deitado no chão em lágrimas. O herói, preparando-se para desferir sua saga, a espada do guerreiro, disse ao lobo que sentia muito. Naquele momento, o lobo ainda tremia no chão, segurando o que restava de suas partes inferiores. Enquanto o herói se preparava, até ele ficou intimidado pelo tamanho do martelo que conseguiu formar. Ainda assim, deixou o ataque seguir adiante com toda a sua força, desferindo o golpe chamado Esmagador de Crânios. Ele ergueu a saga acima da cabeça do lobo e golpeou com toda a energia que pôde reunir. O ataque acertou diretamente na cabeça do inimigo, que já estava imóvel no chão, apenas esperando o fim. O impacto destruiu não apenas o lobo, mas também a área ao redor. Os dois guerreiros, companheiros do herói, sabiam que a deusa estava sempre perto dele. Ambos ergueram os braços, prestando reverência à deusa hindu. Enquanto os dois demonstravam sua gratidão, o protagonista sentiu-se animado, porque sua sincronização havia alcançado 7%. Foi nesse momento que o cerco à Fortaleza Negra chegou ao fim, com a vitória dos guerreiros de Valhalla. 2 guerreiros pularam sobre o herói, parabenizando-o por seu feito. Ao mesmo tempo, o chefe homem congelado também havia sido derrotado por um dos discípulos de Thor. Um guerreiro ergueu os braços e gritou em honra ao deus Thor, satisfeito, exibindo orgulhosamente a cabeça do lobo trançado como troféu. Enquanto isso, o Corvo Negro pousou acima, observando como a batalha dos guerreiros se desenrolava. Havia algo curioso, porque Hasgrid parecia mais interessada no guerreiro magro do que nos fortes. Enquanto os guerreiros celebravam, jogando o herói para o ar em vitória, ele se destacava por sua grande ação naquela batalha. Os guerreiros aproveitaram a noite com bebidas oferecidas por uma das valquírias. Ficaram ainda mais animados quando era uma bebida fornecida por uma valquíria tão bela. Enquanto todos celebravam, o herói se viu sozinho no topo da muralha, com uma caneca na mão. Ele olhava para as estrelas. Ouvindo alguém se aproximar, olhou na direção da voz, que perguntou se seu corpo estava se sentindo melhor. Era o guerreiro de cabelos verdes, e o protagonista respondeu que seu corpo parecia estar prestes a se quebrar. Enquanto conversavam, a comandante chegou, perguntando se poderia se juntar a eles por um momento. Ela disse que a contribuição da equipe de despacho havia sido essencial naquele dia, então ofereceu-lhes uma bebida. Ralph ficou emocionado, dizendo que sempre quisera beber com ela. Enquanto o protagonista apenas observava sua reação. O momento de paz não durou muito, porque outros guerreiros também queriam beber com a capitã. Ela, sendo gentil, compartilhou a bebida com o maior número possível de guerreiros. Todos ergueram suas bebidas e celebraram aquela vitória, gritando em honra à Capitã Ciri. O protagonista sempre preferiu celebrações mais calmas e tranquilas. Observando de longe, ele pensou que sempre imaginara que a capitã era uma pessoa fria. O que não esperava era ver o guerreiro de cabelos verdes contando a todos sobre a batalha contra as aranhas. Apontando para o protagonista, ele disse que foi ele quem arrancou as partes inferiores do chefe supremo. O herói ficou surpreso ao ver a reação da capitã. Ele nunca imaginou que uma mulher pudesse fazer aquele tipo de expressão. Na cidadela da Fortaleza Negra, tochas eram vistas ao longe enquanto os guerreiros celebravam com entusiasmo visível. Todos seguravam tochas, rindo alto como se estivessem livres de qualquer preocupação ou missão urgente. Um deles correu em direção ao guerreiro careca com listras azuis na cabeça, e os dois colidiram com força, pois essa era a festa tradicional para decidir quem era o mais forte.
A celebração durou até altas horas da noite, com música alta e muitas bebidas, risadas e provocações. Eles agiam como se estivessem em uma boate, completamente despreocupados, dançando e brincando de forma muito relaxada. O protagonista notou alguns indivíduos estranhos entre os outros guerreiros, como se fossem personagens de outro lugar. Esses caras também estavam bêbados e queriam se divertir mais, com lutas sendo a principal escolha. Era claro o quanto eles gostavam de brigar entre si, enquanto o protagonista apenas observava o caos animado. Naquele momento, uma valquíria de cabelos prateados chamou a atenção do protagonista com um olhar misterioso e firme. Ela disse que ele tinha uma visitante, e outra valquíria apareceu atrás dela, causando evidente surpresa nele. Os guerreiros se animaram com a situação, mas ele apenas arregalou os olhos, já que era noite. Hasred, com um olhar enigmático, comentou sobre a pequena visita, enquanto Haida apenas acenou com um leve sorriso. O protagonista se sentiu constrangido, e os outros guerreiros começaram a rir e fazer gestos engraçados em sua direção. Ele e Haida se afastaram silenciosamente para um lugar mais reservado, ignorando as provocações dos guerreiros barulhentos. Hasred ficou irritado e ordenou que todos parassem de beber e de fazer suposições inadequadas. Ele apontou o dedo e lembrou a todos que a Unidade City tinha uma missão pela manhã e precisava descansar imediatamente. Logo, os primeiros raios do amanhecer começaram a aparecer, iluminando lentamente o campo onde todos os guerreiros se reuniam, bocejando. O protagonista ouviu seus amigos comentarem que ele parecia cansado, como se tivesse ficado acordado a noite toda. Todos o encararam com curiosidade, esperando alguma explicação sobre a visita da Valquíria na noite anterior. Ele disse que algo realmente havia acontecido, mas que não podia contar mais nada por enquanto. No entanto, um colar diferente em seu pescoço chamou a atenção de todos, e ele se recusou a dizer uma palavra sobre isso. A capitã pediu silêncio e anunciou que era hora de revelar os planos para a nova missão. Ela mostrou o mapa e explicou que o local ficava a leste, nas antigas minas abandonadas pelos anões. Enquanto falava, uma legião de lobos podia ser vista avançando rapidamente em direção às perigosas minas subterrâneas. No acampamento, o comandante relatou que desde o ataque não havia mais notícias dos pequenos guerreiros anões. O protagonista quis saber se estavam falando dos anões conhecidos por sua força notável. Um guerreiro de cabelo verde comentou que os anões amavam cerveja e que talvez ele pudesse beber com eles. Ele também disse que os anões eram muito másculos, já que até suas mulheres tinham barbas longas e impressionantes. A capitã colocou a mão na cintura e disse que a mina ficava realmente muito longe dali. Mesmo como líder, ela teve dificuldade em pronunciar o nome do transporte que seria usado para a missão, mas anunciou que eles usariam o Relâmpago Negro, que já estava sendo preparado por pessoal autorizado e experiente. Todos comemoraram a notícia, mesmo sem saber exatamente o que era esse misterioso Relâmpago Negro. O guerreiro de cabelo verde, vendo o protagonista observá-lo, disse que também não fazia ideia do que era o transporte. Ele apenas se lembrou da noite anterior, quando a Valquíria Haida pediu que ele mantivesse tudo o que discutiram em segredo. Na ocasião, ela levantou as mãos e disse que queria lhe dar algo muito importante e especial. O coração do herói disparou, sem saber o que ela pretendia oferecer, mas ainda curioso. Ele sentiu alívio quando viu que era apenas um colar com a lendária maçã dourada, sagrada entre as valquírias. Ela também lhe entregou uma pequena bolsa marrom, dizendo que isso aumentaria sua recuperação em combates intensos no futuro. Ao abri-la, ele viu que continha fragmentos da maçã dourada, brilhando e cuidadosamente embrulhados em um tecido fino. Haida ainda quis lhe dar algo mais, então se aproximou e suavemente uniu os lábios. Ela lhe deu um beijo na testa e desejou que a bênção da deusa estivesse sempre com ele. O herói quase desmaiou de emoção ao se lembrar disso, mas logo retornou à realidade presente. No momento atual, eles haviam sido lançados em caixões em direção ao campo de batalha, completamente de surpresa. A neve foi quebrada pela mão do protagonista, que emergiu da espessa camada de gelo sentindo-se confuso. Ele conseguiu sair completamente e olhou ao redor, atordoado por ainda estar vivo e intacto. Viu atrás de si outros caixões parcialmente enterrados
e esperou que os guerreiros também estivessem vivos. Ele sabia que provavelmente não haviam morrido, mas deviam estar em um estado difícil, quase sem forças. O colar de maçã dourada em seu pescoço parecia ser a razão pela qual ainda estava consciente. Pouco depois, todos estavam em frente à entrada da mina, olhando para a escuridão que dominava o lugar. O protagonista achou estranho que a porta estivesse aberta, suspeitando que pudesse ser uma armadilha bem montada. A capitã, sem outra escolha, ordenou que todos entrassem na mina, preparados para o que quer que pudesse acontecer lá. Além da porta escancarada, o interior estava completamente escuro, reforçando os medos do que poderiam encontrar. Era sabido que os anões não gostavam da luz do sol, mas esse nível de escuridão parecia excessivo até mesmo para eles. O protagonista até se perguntou se poderiam ser vampiros, mas a capitã anunciou sua chegada firmemente, não obtendo resposta. Ela ativou sua saga e começou a escanear os arredores cuidadosamente em busca de sinais de perigo. Eles caminharam na escuridão total, permanecendo alertas enquanto o protagonista examinava as bordas do teto, procurando por qualquer coisa. Ele avistou sinais estranhos e avisou Ciri que vários nomes vermelhos estavam brilhando nas paredes internas da mina. Ele também avisou que estavam cercados, indicando que o perigo se aproximava rapidamente de todas as direções possíveis. Percebendo a seriedade, a capitã ordenou que formassem imediatamente paredes defensivas usando os escudos reforçados disponíveis. Os guerreiros reagiram prontamente, unindo seus escudos para criar barreiras que bloquearam o primeiro ataque inesperado. Uma chuva de flechas caiu sobre eles, algumas tão fortes que perfuraram até mesmo o escudo resistente. Alguns guerreiros pediram calma, tentando manter todos firmes enquanto a barreira de flechas continuava implacavelmente de cima. A capitã perguntou ao protagonista se ele conseguia ver os inimigos através das frestas de sua defesa improvisada. Com um olho na posição, ele confirmou que sim, podia ver e identificar os inimigos escondidos no escuro. Focando seu olhar, ele reconheceu os inimigos como anões, mas com uma aparência macabra e palavras vermelhas escritas sobre eles. Ele disse a todos que eram anões zumbis, algo que ninguém esperava encontrar ali. Os guerreiros ficaram aterrorizados, incapazes de entender por que havia tantos zumbis ou por que eram anões mortos. O protagonista concluiu que provavelmente todos os anões haviam morrido e foram então transformados em zumbis perigosos. O guerreiro Rolf perguntou ao protagonista se ele tinha certeza de que aquelas criaturas eram realmente zumbis. Olhando para os estranhos zumbis com nomes esquisitos, o herói disse que tinha certeza absoluta. O pior ainda estava por vir, pois os anões zumbis estavam se reagrupando para lançar outro ataque. A capitã, percebendo a estratégia do inimigo, ordenou que os guerreiros pegassem seus escudos reforçados novamente, inserindo os dedos nas empunhaduras dos escudos. Os guerreiros temiam que não fosse suficiente para bloquear o ataque adequadamente. Todos estavam nervosos, pensando que o próximo golpe poderia ser fatal, algo impossível de sobreviver. Olhando para cima, eles se perguntaram se este poderia realmente ser o trágico fim de tudo, mas para ajudar, vários anões vivos estavam correndo em sua direção com armas improvisadas e garrafas nas mãos. O líder anão gritou para seus camaradas lançarem um ataque preventivo contra os zumbis sem perder mais tempo. Eles rapidamente jogaram garrafas cheias de combustível em chamas para proteger os guerreiros daquela carga violenta de inimigos mortos-vivos. Antes de jogar as garrafas, eles avisaram a todos para fecharem os olhos porque a luz seria intensa. Após explosões, fumaça e luz ofuscante, os guerreiros conseguiram escapar vivos daquele cerco aterrorizante nas minas escuras. Os anões os guiaram para uma entrada subterrânea, pedindo que entrassem rapidamente para se protegerem adequadamente. O guerreiro de cabelo verde reclamou que o espaço era muito apertado para entrar confortavelmente. Um anão ajudou empurrando sua cabeça com o pé até que ele conseguisse se espremer pela passagem. Todos se arrastaram para aquela minúscula fenda, e o protagonista foi o último a atravessar o estreito túnel escondido. Uma vez do outro lado, ele ficou hipnotizado pelos cristais brilhando em todas as direções imagináveis.
parecia um paraíso de cristais cintilantes com luzes coloridas dançando suavemente pelas rochas circundantes. O líder anão explicou que todo esse caos havia sido causado por um vampiro que apareceu no meio da noite. O monstro saiu do nada, e naquela mesma noite transformou os anões mortos em zumbis obedientes. Ele também disse que se os guerreiros fossem mordidos, eles também se transformariam em criaturas zumbis sem mente. Ele disse a eles que restavam apenas 20 anões vivos, todos escondidos ali, sobreviventes do recente massacre sangrento. A capitã pediu que descrevessem o vampiro, caso tivesse alguma característica distintiva que pudessem reconhecer. O líder começou a descrever o monstro, pele cinzenta, careca, com olhos pretos e uma aparência completamente desumana. Ele disse que suas unhas se estendiam e se retraíam como garras, respirando ameaças a cada movimento lento. A capitã de cabelo azul perguntou a Isaac se ele pretendia buscar vingança contra aquele monstro cruel. Apesar de ter sido instruída a esperar, ela fechou os olhos e disse que eles tinham que voltar imediatamente para lutar. Os anões, segurando suas armas, disseram que precisavam retornar com urgência. Havia algo maior do que a vingança. Isaac revelou que havia encontrado uma unidade na mina, algo poderoso demais para cair em mãos erradas. Todos os guerreiros pareciam entender o que isso significava, reagindo com expressões sérias e olhos afiados e focados. Apenas o protagonista permaneceu em silêncio entre eles, sem entender nada, apenas observando e tentando descobrir. Sua expressão era de tédio, já que ninguém estava explicando claramente o que era aquela tal unidade. Piorou ainda mais quando ele ouviu um guerreiro perguntar a outro se ele sabia o que unidade significava. Após a explicação, os guerreiros ficaram chocados porque não perceberam que a unidade era tão importante. Mesmo assim, o guerreiro de cabelo verde ainda não entendeu completamente e pediu uma explicação mais detalhada. Foi então explicado que a pedra da unidade era conhecida entre os antigos como o metal dos deuses. Enquanto caminhavam, concluíram que uma arma tão perigosa nunca poderia cair em mãos inimigas. Enquanto caminhavam, Isaac disse a todos para pararem porque finalmente haviam chegado ao local-alvo da missão. Eles estavam diante de um edifício estranho e Isaac explicou que a bigorna sagrada estava no último andar. Ele disse que no mesmo andar estavam o vampiro e a unidade, guardados por armadilhas mortais e zumbis. Ele também explicou que o último andar tinha acesso à superfície e que seu telhado podia ser aberto facilmente. O protagonista considerou essa informação valiosa, pensando que poderia ser útil mais tarde durante uma luta contra aquele terrível vampiro. As portas foram abertas e todos entraram, prontos para completar a missão sem hesitação ou recuo. O líder anunciou que lançariam um assalto frontal imediato para não dar chance aos inimigos de reagir primeiro. Lá dentro, os zumbis estavam calmamente jogando cartas e bebendo, ignorando a presença dos intrusos naquele salão cheio de mesas. Em questão de segundos, todos os mortos-vivos se levantaram, armados, prontos para iniciar uma nova e brutal batalha. Agora seria uma luta entre vivos e mortos. Um confronto épico, cheio de tensão crescente. O protagonista, o líder e o guerreiro de cabelo verde estavam prontos para enfrentar aquela horda de zumbis. Logo, a equipe de escudos de vanguarda foi chamada, responsável por conter a primeira onda de inimigos. Eles apareceram atacando com força, jogando escudos nas cabeças dos zumbis, criando aberturas para os outros guerreiros. A capitã então chamou os guerreiros anões, que começaram a girar, criando redemoinhos cortantes de vento mortal. Com isso, vários zumbis foram instantaneamente derrotados, permitindo que os lutadores vivos avançassem com segurança no campo. Vendo que o campo estava sob controle, o líder chamou urgentemente o protagonista para agir com prioridade estratégica. Isaac liderava a retaguarda com arqueiros, lançando uma chuva de flechas sobre os zumbis em movimento. Ele pediu desculpas a seus antigos camaradas, agora mortos, mas disse que precisava fazer justiça naquele momento decisivo e perigoso. Sem hesitação, ele ordenou flechas flamejantes contra os zumbis para abrir caminho para os guerreiros dentro da torre. Agora, diante de uma porta de metal, os guerreiros planejavam cuidadosamente como procederiam ao entrar.
Ao abrirem ligeiramente a porta, viram a bigorna sagrada com uma caixa dourada colocada bem em cima dela. Isaac entrou primeiro, determinado a fazer o vampiro pagar por tudo o que havia feito. De longe, eles viram a unidade descansando, enquanto o protagonista perguntava onde exatamente o vampiro estava escondido. Rapidamente perceberam que ele estava no teto, e o herói apontou para cima com um gesto rápido. O vampiro observava todos de cima, pendurado como uma criatura grotesca e coberto de estranhas tatuagens escuras. O guerreiro de cabelo verde deu a ordem para atacar com flechas e manter vigilância constante e imediata. O protagonista notou que esse vampiro era muito maior do que qualquer outro inimigo que haviam enfrentado antes. Aquela criatura sinistra, com uma aura violeta, era claramente o chefe final, o inimigo supremo daquela jornada arriscada. Eles prepararam flechas para disparar, mirando precisamente no monstro pendurado no teto daquela sala silenciosa. Em segundos, todos foram atingidos por algo tão rápido que mal conseguiram ver o ataque claramente. Aqueles que não foram atingidos conseguiram testemunhar o que aconteceu e ficaram com os olhos arregalados de choque. Foi o protagonista quem notou a aproximação do vampiro, quando ele colocou suas garras em seu pescoço. Agora, o herói estava frente a frente, com um inimigo aterrorizante que havia aparecido inesperadamente naquela torre esquecida e escura. O vampiro colocou suas garras afiadas no pescoço do protagonista e ordenou que ele não se movesse. Ele declarou que não apenas aquele guerreiro, mas também todos os outros deveriam permanecer completamente imóveis em sua presença. Enquanto isso, a capitã perguntou ao guerreiro de cabelo verde se ele ainda conseguia suportar seus ferimentos. O arqueiro respondeu que estava bem, mas que seria difícil usar o arco com o braço naquele estado. Quando o vampiro ouviu o arqueiro sugerir que havia sido poupado, ele imediatamente confirmou que isso foi intencional. Ele já imaginava como todos eles ficariam após serem completamente transformados em zumbis guerreiros leais à sua vontade. O protagonista odiou esse pensamento, achando que seria melhor enfrentar o monstro agora do que se render. Nesse momento, alguém jogou algo contra as costas do vampiro, e ele pegou o objeto rapidamente, segurando a flecha com firmeza. Ele declarou que nenhum deles tinha força suficiente para derrotá-lo. A flecha havia sido disparada pela capitã, que ainda segurava seu arco com uma expressão séria e determinada. Isaac também gritou que preferiria morrer a se tornar escravo de um monstro como aquele vampiro. Ele lançou uma chama ardente contra o inimigo, jurando lutar até o fim com coragem. O vampiro, mesmo envolto em chamas, não parecia sofrer e até sorriu, achando a situação divertida. Ele riu alto, zombando de como aqueles humanos eram patéticos com seus truques simples e ataque desesperado. Ele perguntou se eles haviam terminado com suas ilusões inúteis, porque agora ele ia agir a sério. A capitã ordenou que os guerreiros de barreira de escudo protegessem Isaac imediatamente e se preparassem para o ataque. Os guerreiros investiram contra o vampiro, prontos para enfrentá-lo com toda a força. No entanto, foram violentamente jogados para trás, pois o vampiro era absurdamente forte e rápido demais. Com os guerreiros afastados, os anões iniciaram seu ataque triplo chamado Redemoinho de Ferro. Eles esperavam causar algum dano ao vampiro, que permanecia de pé, rindo como se achasse isso divertido. Ele disse que o ataque apenas fez cócegas, mas os anões tinham planos muito mais importantes em mente. Eles só queriam atrair o inimigo exatamente para o ponto da armadilha preparada com grande estratégia. Enquanto isso, o protagonista já estava posicionado para puxar a alavanca no momento certo da batalha. Ele sabia que ao puxá-la, a luz do sol atingiria o vampiro diretamente no meio da arena. Quando o sol finalmente tocou sua pele, o vampiro começou a gritar e liberar energia de cor rosa. O herói rapidamente quebrou a alavanca, impedindo o vampiro de reverter o mecanismo da armadilha solar. Com um pedaço da alavanca na mão, ele observou o monstro se debater sob a intensa luz do sol. O inimigo caiu de joelhos, e uma fumaça escura e densa como cinza saía de seu corpo. Anões e guerreiros rapidamente se reuniram para ver como o vampiro reagiria à luz purificadora. O arqueiro de cabelo verde perguntou ao herói se ele realmente sabia como derrotar um vampiro. O protagonista disse que eles poderiam derrotá-lo agora ou apenas esperar que o sol fizesse seu trabalho. De repente, seus olhos se arregalaram ao perceber que o vampiro estava entoando palavras em uma língua antiga. Ele notou que o vampiro sussurrava o feitiço enquanto levava as mãos à boca, como se estivesse orando. O arqueiro olhou para o céu,
Viu as nuvens se fechando e pensou que uma tempestade estava chegando. Os anões entenderam que era urgente atacar o vampiro com força antes que ele pudesse se recuperar completamente. Mas uma nuvem de morcegos voou para o local, bloqueando o sol e sua luz purificadora sagrada. O feitiço foi usado para invocar outros de sua espécie, fortalecendo o chefe novamente com sombras. Agora, o vampiro estava totalmente restaurado e pronto para atacar todos os guerreiros com força total e fúria. Ele sabia que não podia hesitar. Queria eliminar seus inimigos antes que eles pudessem se reorganizar no campo de batalha. Gar notou algo brilhando no corpo do vampiro e percebeu que ele estava preparando um novo ataque devastador. E de fato, o vampiro cuspiu uma bola de fogo verde escaldante contra os guerreiros mais próximos. Um deles tentou resistir, mas foi atingido diretamente, transformando-se em nada além de um esqueleto queimado e despedaçado. Agora, guerreiros e anões corriam desesperadamente de um lado para outro, fugindo das chamas verdes do inferno. O vampiro rugiu em fúria, exigindo que todos ficassem parados para que ele pudesse eliminar com um único golpe. O arqueiro de cabelo verde gritou que mal havia espaço suficiente para escapar de tanto fogo. Foi então que o herói teve uma ideia. Ele não podia deixar essa cena terminar assim. Ele se lançou contra o vampiro, que observava de cima e pensou que aquele humano era tolo e inútil. O protagonista desviou do ácido lançado contra ele e se aproximou firmemente, mirando nas costas do inimigo. Em um momento, ele pulou nas costas do vampiro, tentando encontrar uma abertura para atacar com força. O vampiro percebeu que as imagens do herói à sua frente eram apenas ilusões destinadas a distraí-lo. Ele entendeu que o verdadeiro estava em suas costas, perfeitamente posicionado e pronto para um ataque decisivo. No entanto, o protagonista hesitou, pois não conseguia encontrar uma abertura segura para desferir um golpe preciso. O vampiro virou a cabeça e perguntou que tipo de espada o herói carregava com tanto cuidado. Agora, nas costas do monstro, o herói não tinha muitas opções. Era uma posição arriscada. O vampiro se contorcia e se debatia, tentando sacudir o humano violentamente, balançando o corpo com uma raiva crescente. Ele gritou, perguntando o que aquele verme pensava que estava fazendo grudado em suas costas. O herói respondeu que, mesmo que quisesse, não havia como descer daquela altura com segurança. O vampiro então sugeriu uma ideia. Ele desceria lentamente e colocaria o herói no chão com cuidado. O protagonista ingenuamente aceitou a oferta, confiando que o inimigo não o enganaria em um momento tão tenso. O vampiro bateu as asas, pensando que aquele humano era realmente tolo e fácil de manipular. Mas, enquanto voava, preparando-se para jogar, sentiu uma energia poderosa emergindo do corpo do herói. Ele virou curioso, perguntando o que estava acontecendo, pois sentiu algo estranho envolvendo ambos. Naquele momento, uma luz azul intensa começou a irradiar do protagonista, envolvendo o vampiro em um brilho cegante também. No brilho da tela, meu mundo se erguia, um reino de pixels onde a lenda nascia. Comandos nos dedos, um deus no teclado, no game como cavaleiro dragão. Cada kiss, cada monstro na palma da mão, o melhor pro gamer no topo, no auge. Mal sabia eu que o destino me trouxe de um quarto escuro pra Asgard, um chamado final, onde a saga de um gamer se torna real. Valquírias me levam, um erro divino, meu placar de vitórias traçando destino. Em Valhalla eu luto, não sou mais um mortal. Minha vida no jogo agora é meu poder total. Guerreiros me olham com desconfiança. Um jogador perguntam sem esperança, mas a saga revela o poder que há em mim. As lendas que eu criei não teriam um fim. Cada boss derrotado, cada item lendário me forjam em luta num novo cenário. Um Ragnarok chega, a batalha é pra já, e o meu New Game Plus começa em Valhalla. De um quarto escuro pra Asgard, um chamado final, onde a saga de um gamer se torna real. Valquírias me levam, um erro divino, meu placar de vitórias traçando
desconfiança. Um jogador perguntam sem esperança, mas a saga revela o poder que há em mim. As lendas que eu criei não teriam um fim. Cada boss derrotado, cada item lendário me forjam em luta no novo cenário. O Ragnarok chega, a batalha é pra já, e o meu New Game Plus começa em Valhalla. Odin, os deuses me vêm lutar com as skills que um dia eu só pude sonhar. A força que pulsa, a espada na mão, é a glória de um gamer em plena ascensão. Essa foi a história do gamer imortal que luta em Valhalla numa guerra total. Se curtiu essa saga e quer ver muito mais, deixa aquele like pra fortalecer o canal, é demais.